Pedro não aparece para treinar no Flamengo nesta segunda. Atacante alega dores no rosto. Pedro, o jogador de futebol, teve uma reunião na noite de segunda-feira com seus empresários, Márcio Gilgni e Gustavo Barros, juntamente com seu pai, Marcos. O encontro ocorreu no Ninho do Urubu e contou com a presença de Marcos Braz e Bruno Spida. Após o encontro, o vice de futebol seguiu para a casa do atacante, onde conversou com o atleta e familiares. Depois das duas reuniões, as partes definiram que o jogador voltará aos treinos nesta terça. Não houve debate sobre punições a Pedro pela ausência na atividade desta segunda. Os encontros ocorreram horas após Pedro faltar ao treino da manhã desta segunda. Assim como o restante do elenco, o jogador era esperado às 9 horas no Ninho, mas não compareceu. No início da tarde, ele justificou sua ausência com a alegação de que sentia dores no rosto e não estava confortável. No sábado, Pedro levou um soco do preparador físico Pablo Fernandes no vestiário do Independência, logo após a vitória do Flamengo sobre o Atlético MG por 2-1. Durante o segundo tempo, o atacante se recusou a continuar o aquecimento depois das entradas de Luiz Araújo e Everton Cebolinha. Pablo Fernandes se irritou com a atitude do jogador e lhe deu um soco depois da partida. O clube decidiu pela saída do preparador físico, que apresentou pedido de demissão. Ainda no domingo, a diretoria decidiu punir Pedro com uma multa por ter se recusado a seguir no aquecimento. Desde a agressão, o elenco prestou apoio irrestrito a Pedro. O volante Thiago Maia, o zagueiro Pablo e o atacante Everton Cebolinha inclusive foram até a delegacia em Belo Horizonte, visto que foram os que testemunharam o soco. Léo Pereira foi um dos atletas que prestou apoio publicamente ao companheiro através da rede social. A ausência do atacante ao treinamento, porém, mudou um pouco o cenário do apoio irrestrito. A maioria dos jogadores não concordou com a atitude de Pedro. Além disso, alguns atletas se incomodaram com o lado fominha que o camisa 9 apresentou nos minutos que esteve em campo contra o Grêmio, pela Copa do Brasil. Na semana passada, Pedro faltou ao treino sem dar qualquer justificativa para a direção. A justificativa aconteceu somente horas depois, quando o clube entrou em contato com o jogador. O atacante relatou dores no rosto e não se sentiu confortável em ir ao clube. Qual sua opinião? Deixe nos comentários.